Olá, querido, tudo bem? Aqui agora com vocês o pastor André, juntos na Escola de Discipuladores. Eu tenho comigo que essa primeira fase vai ser muito importante, né? Algumas coisas vão se abrir diante dos nossos olhos e certamente todos nós vamos crescer. Eu quero aproveitar para agradecer você, não por encarar somente como um desafio, mas por ter sede, por ter fome por aprender, esse espírito de se colocar como, né, um servo, um espírito de submissão, um espírito ensinável. Isso é muito agradável aos olhos de Deus. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Todos nós estamos aprendendo juntos. E eu, na função de pastor, me sinto honrado. É um privilégio ter você comigo agora. Nós vamos falar nesse primeiro módulo. Esse é o nosso tema, identidade de filho. E eu quero aproveitar essa oportunidade já para agradecer o Senhor por tudo aquilo que Ele está assim nos concedendo. É uma das coisas que eu vejo, porque são coisas que o Senhor está nos capacitando a lidar com filmagem, a lidar com aplicativos, para lidar com plataforma virtual, e tudo isso é inédito, igreja. Isso é inédito. O Senhor está nos permitindo desenvolver isso. Eu não sei até onde Deus pode levar esse vídeo, os nossos materiais. Mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é instruir em amor, em justiça e fazer com que todos nós cresçamos em tudo naquele que nós sabemos quem é o cabeça. Que nós possamos alcançar a varonidade, a maturidade e sermos desenvolvidos pelo Espírito para algum propósito muito especial que Deus quer fazer. A escola de discipuladores não é uma escola simplesmente de uma única igreja. É a escola do Senhor e que Ele venha usar da forma que Ele desejar. Essa é a nossa oração e que Deus venha abençoar você por isso. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de identidade. Todos nós entramos na igreja, muitas vezes aceitamos Jesus, tem todo aquele processo e às vezes o que falta é um pouco de instrução, um discipulado, ora pessoal, ora coletivo. Não são só as mensagens do culto, os louvores, toda aquela rotina, né? Não estou falando só disso, isso é muito importante, isso vai nos ensinar com certeza, mas esse discipulado é um pouco diferente. Ele vai ser, é um confronto com a nossa natureza carnal, ora às vezes teimosa, com a natureza de Cristo. E eu sei que vai ser muito bom para todos vocês. Eu estou falando aqui de vocês de um lugar muito especial. Eu gosto desse lugar aqui. Vocês estão vendo algumas coisas que eu desenho aqui, ó. Esse lugar é meu e eu estou abrindo para que você possa ter esse momento junto comigo. E nada melhor do que começar aqui, onde nasceu isso. E hoje, falando sobre essa questão de filiação, dessa questão de maturidade, dessa questão de entendermos quem nós somos no reino de Deus, de termos uma identidade, isso é extremamente importante. E por onde começar, se não pela palavra de Deus? Eu queria fazer a leitura junto com você de um texto de Efésios, no capítulo 1, que vai dizer assim, no capítulo 1, no versículo de número 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos chamou, nos predestinando para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Essa palavra adoção, no grego, ela significa huioustesia, ou seja, um processo de transformação, onde nós deixamos de ser filhos imaturos e passamos a ser filhos com maturidade. E o interessante disso é que nós vamos ver que essa transformação, ela acontece dentro de um processo de discipulado e ensino, onde nós vamos aprendendo a lidar com as questões espirituais. Ninguém que entra na igreja, né, já sabe tudo. E eu acredito que até o fim dos nossos dias nós não vamos saber tudo. Tá? Então é importantíssimo a gente entender isso. Então nós somos realmente filhos adotados. E essa palavra significa, marque bem, huioustesia, que é uma palavra de processo, uma transformação que acontece de uma pessoa imatura para uma pessoa madura. Só que essa maturidade, esse processo, tem uma ligação muito forte com acesso à herança. Em Gálatas capítulo de número 3, diz que em todo tempo que o filho
é escravo, ele nada se difere de um servo. Ou seja, em todo tempo que ele tem uma mentalidade imatura, ele não se difere, não tem uma diferença do escravo, do servo, porque ele não consegue lidar com as questões espirituais. Então ele não tem direito à herança. Eu penso muito sobre isso porque eu não consigo dar alguma coisa para o meu filho que ele não sabe exatamente para aquilo que serve. Porque senão ele vai tratar como alguma coisa ao acaso. Ele não vai dar vazão àquilo. Então é importante, extremamente importante, que todos os nossos filhos sejam instruídos para que tenham acesso a lugares especiais em Deus. Porque essa é a vontade do Pai. E para isso nós precisamos de discipulado, de conhecimento, e isso tem que nascer do nosso coração. Uma fome, uma sede de justiça, porque é isso que vai nos levar diante dele, para que nós possamos realmente reconhecer quem nós somos. E todo esse processo, gente, acontece, parece que não, mas acontece, não é de uma hora para outra. Isso leva tempo, isso demanda sofrimento, isso demanda angústia, isso demanda dor. É como se nós fôssemos capacitados, transformados. Por muitas vezes eu pensei nisso como um processo de transformação de materiais com muitas impurezas num material muito nobre, muito perfeito, como o ouro, como a prata, como o ourives que trabalha. E enquanto todo esse processo vai acontecendo, o ourives, olha e os olhos não saem da parte de purificação. Então ele sabe exatamente a hora certa de tirar o material quando ele está pronto para ser usado. Um material nobre, um material sem impureza nenhuma. E muitas vezes nós já fomos assim. E somos assim ainda. Impuros, sendo provados, sendo levados ao fogo. Por quê? Porque nós estamos sendo aperfeiçoados para um dia termos um encontro. E esse processo, para alguns demanda muito tempo, para outros talvez seja rápido. Depende da intensidade do fogo, gente. Depende da intensidade do fogo. E veja bem, enquanto o ourives está com os olhos naquela cumbuca, onde está acontecendo todo esse processo, os olhos dele não podem sair de lá. E assim é o Senhor. E se você me perguntar, quando termina esse processo? Quando a imagem do ourives é refletida no metal. E aí ele sabe exatamente. E eu vejo muito essa questão do ourives, do ouro, com a questão específica do discipulado, uma preparação espiritual. Jesus trabalhou muito isso, e nós vamos ver isso nos próximos vídeos. Eu não quero falar sobre isso agora, eu quero falar sobre a questão de quem nós somos. E nós temos que entender que na palavra de Deus, nós vamos ver que quando se trata de filhos, o Senhor fez muito bem de separar duas palavras. Ele usou a palavra huios e ele usou a palavra tekinon. Em João, no capítulo 1, vai dizer, e preste bem atenção na leitura que eu vou fazer. Ele usou assim a palavra: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem tequinons de Deus, aos que crerem em seu nome. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, tequinons de Deus. Aí, até então, é um tequinon que está relativamente trazendo um significado de pessoas imaduras, de pessoas que estão sendo colocadas no corpo, que não têm muito conhecimento, que precisam de ensino, que precisam de direção, que precisam de homens e mulheres como você, que está sendo preparado para isso, para ensinar as primícias, os preceitos, a vontade de Deus, de pegar na mão, como uma criança que precisa de recursos, que precisa de atenção, que às vezes não sabe o que fazer e chora e precisa de carinho, de conforto, de um pai espiritual. E para isso, nós vamos entender que todo aparato de informação vai ser colocado aqui com o objetivo de formar isso em você. O outro texto que traga, Deus fala muito ao meu coração, que é a chave do texto, que diz a respeito em Romanos capítulo 8, versículo 14. A todos quantos que são guiados pelo Espírito, a todos que são os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Os ruiós de Deus são guiados pelo Espírito. E por que eu estou trazendo essas duas relações de filhos de uma palavra muito simples? Porque elas se diferem por um tempo, por uma capacidade, por um treinamento, por um discipulado. E até a gente alcançar a maturidade, isso vai demandar toda uma questão que em Deus, só em Deus nós vamos aprender. De coração,
para que a gente seja realmente guiado, porque a palavra-chave desse texto é guiados pelo Espírito. Os filhos de Deus são, os ruiós de Deus são guiados pelo Espírito. Porque nós aprendemos isso realmente, que essa transformação de tequinon para ruiós demanda tempo. E é nessa ruiostesia, nesse processo, que nós vamos sendo adotados. Sabe o que eu penso? O judeu, o grego, eles têm costumes muito especiais. O judeu, ele quando ele percebe que o filho está passando por esse processo de ruiostesia, ele pega a criança, coloca nos seus ombros, ele sai andando pelas ruas do seu bairro, da sua cidade, e ele começa a dizer para todo mundo: aqui está o meu filho, a quem a minha alma tem prazer. Aqui está, né, um ruiós em quem eu tenho prazer. E você percebe que essa parte, essa maturidade, esse processo de transformação, para um judeu é levado muito a sério. Desde criança eles são levados a isso. Só que quando eu olho para esse processo, eu vejo que Jesus, quando ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo, né, numa forma corpórea de uma pomba, desceu para ele, e uma voz do céu que disse, e se essa voz falou, é porque pessoas ali ouviram essa voz que dizia: aqui está o meu filho amado, e quem a minha alma se compraz. Olha a importância da gente ser levado para esse processo de maturidade cristã, para a gente crescer espiritualmente. Se esse desejo não brotar no nosso coração, amados, de poder ter conhecimento, ter unção, ter de Deus algo para passar, para ensinar, para abraçar, a gente não vai crescer nunca. Nós vamos ficar como filhos bastardos que não têm disciplina, que não somos levados ao crescimento. Nós somos sendo levados, sendo deixados de lado. Não porque Deus não quer, mas porque as circunstâncias vão fazendo que toda essa pressão em nós não se desenvolva, e a gente acaba cobrando as pessoas, cobrando os outros, cobrando maneiras, cobrando, e se tornamos pessoas chatas. E não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente seja e aprenda a ter maturidade cristã. Por isso que você entrou na escola, para poder ouvir coisas específicas sobre o que nós vamos falar daqui em diante. Essa palavra que eu acabei de falar para vocês, essa palavra ruiostesia, ela significa todo o processo de filhos maduros, né? Eu vejo algo muito importante nisso, porque todas as vezes que Jesus, pelo Espírito, foi tentado pelo diabo no deserto, o diabo tentou sobre algo que ele passou a ser naquele momento. Por que eu estou dizendo isso? Quando Jesus foi batizado, essa voz que falou com ele, ela trouxe uma exclamação na vida de Jesus: tu és o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. E eu disse que esse processo de adoção é muito peculiar, porque você está apresentando ao mundo alguém especial, alguém maduro. Veja bem, todas as vezes que Jesus foi tentado pelo diabo, em todas elas o diabo tentou naquilo que ele passou a ser. O diabo tentou ele na identidade de Jesus. Se tu és filho, se tu és filho, se tu és filho. Porque em todo momento o nosso inimigo vai dizer que nós não devemos ser maduros. Em todos os momentos que você vê que o inimigo está tentando tirar você desse processo, é porque ele não quer que você chegue à maturidade cristã. Porque ele sabe que uma pessoa madura é vista como uma pessoa sábia, onde ela dirige a igreja, onde ela traz o reino de Deus dentro do coração da igreja. E eu vejo isso como algo muito especial. Então, não queira começar alguma coisa, amado, sem antes você não ouvir do céu. Não queira começar alguma coisa sem antes você ouvir do céu que você está preparado. Por quê? Olha a experiência e o processo de Jesus. Toda a capacitação, né? Algumas coisas que a Bíblia não deixa, né? Nem traços de um período da sua idade, mas a gente aprende que todo esse processo levou Jesus a ser apresentado. E eu e você não podemos fazer alguma coisa sem antes a gente ouvir do céu: aqui está o meu filho, meu ruiós, em quem a minha alma tem prazer. Porque quando o Senhor tem prazer em nós se tornamos realmente o que nós devemos ser: adoradores. Deus não está procurando adoração, Deus está procurando adoradores, ruiós de Deus. E eu tenho comigo aqui que esse processo, ele vai fazendo de você alguém muito especial. Porque se Deus tem prazer nos ruiós, você é uma pessoa extremamente especial. É como o inimigo não te toca. Ali está o meu filho amado,
o mal não te toca. O Senhor preserva a sua vida para cumprir um propósito. E eu quero falar desse tema nas próximas aulas sobre propósito de Deus, mas especificamente hoje, pensa nisso que eu estou te falando. Né? Em todo tempo que o filho, o ruiós, ele é servo, ele é escravo, nada se difere de uma pessoa, né, que é imatura. Então ele passa a não ter direito à herança, porque ele é imaturo, ele não sabe. Agora, se eu tenho mentalidade de filho maduro, sou ruiós, e eu ouço a voz do céu me dizendo que eu sou filho amado, eu tenho direito à herança. E não só no aspecto de coisas, não é isso. Eu estou falando de entrar em lugares em Deus, para que através disso a gente possa fazer dos nossos dias a obra perfeita do Pai. Para que as pessoas olhem e vejam, ali está uma pessoa que eu admiro, que é influenciador, que o seu comportamento é diferente, que suas atitudes são diferentes, porque elas expressam exatamente quem é Jesus. Tudo que ele faz, tudo que ele toca, tudo que ele olha, a sua voz é tudo parecida com ele. Tudo. E nós não precisamos argumentar mais nada. Percebe? Você é um ruiós e foi chamado para crescer. Suas atitudes têm que mudar. E é o que nós estamos falando aqui. Vida de oração. Nós colocamos algumas chaves para você ativar aí. Então exercite essas chaves. Coloque em prática, ative elas, seguindo passo a passo. Porque a chave de oração e a continuidade vão fazer toda a diferença na tua vida. Hoje, quando você for orar, apresente a sua vida. Se você ainda é um tequinon, não tem problema. Se suas atitudes demonstram ainda atitudes de tequinon, de pessoas imaturas, não tem problema. Ainda, porque daqui para frente você vai ter um compromisso de querer mudar, de influenciar toda essa geração. Porque a manifestação dos filhos, dos ruiós, né, está sendo trazida nesses dias a um nível, né, muito especial do que Deus tem preparado. A criatura aguarda ansiosamente a manifestação dos ruiós de Deus. A criatura está aguardando você. Então eu espero que essa aula de hoje possa trazer essa mensagem simples, algo muito especial na tua consciência e no teu coração. Eu preciso crescer. Eu preciso me tornar filho maduro. E essa tem que ser uma das coisas mais importantes na minha vida daqui para frente. Né? Coisas que estão ligadas à maturidade, que são os frutos do Espírito. Pessoas que são maduras, elas fluem por meio de dons ministeriais, dons espirituais. Elas têm vida em Deus. Veja bem, quando algumas pessoas, alguns jovens, foram querer repreender um demônio, e eles não tinham intimidade, não eram ruiós, mas como tequinons, talvez o desejo, não sei, eles repreenderam. Olha, eu te repreendo pelo Deus que Paulo serve. O demônio olhou para eles e disse: bom, eu conheço Paulo e conheço Deus, mas vocês eu não sei quem são. Sem identidade, não têm autoridade e sofrem, amados, sofrem. Saber quem é Deus, o inimigo sabe. Saber quem é você, que tem identidade, ele sabe. Mas quem ele não sabe, ele trata com desprezo. Para ele não serve para nada. Nós somos luz e sal. Luz desse mundo, sal desta terra. E se o sal for insípido, para nada presta. Nós fomos chamados para crescer. Eu tenho uma identidade. Quando o inimigo me olha, ele me vê, ele sabe quem eu sou. Porque eu sou herdeiro e também co-herdeiro em Cristo. Eu tenho identidade. Eu tenho acesso a Deus. E eu sei que tudo que nós vamos fazer daqui em diante vai demonstrar quem é Jesus. Vai retratar Jesus. E as pessoas vão ver a igreja do Senhor. Amém. Pai, obrigado por essa mensagem. Abençoe os seus filhos, ó Jesus. Guie eles nessa verdade, em todas elas, que nós possamos deixar de ser tequinon e possamos ser ruiós de Deus, levados ao pleno conhecimento daquele que é o cabeça, o Cristo, e que nós possamos adquirir a varonidade. Em especial, Deus, que todos os seus filhos sejam abençoados por essa palavra.
Amém.